Oi, gente, ó, como eu me comprometi, né, de enviar um vídeo hoje, explicando a tarefa de português de hoje, né, por conta do liga e desliga da internet, para esclarecer, né. Então, durante a aula, como a gente não conseguiu gravar pelo Meet, eu tô gravando essa atividade, essa explicação aqui e enviando para vocês. Na página 34 foi a correção da tarefa, que essa tarefa foi de casa na semana passada, tá? Hoje seria a correção dessas páginas 34 até a 36. Aqui no primeiro quesito era uma resposta pessoal, né? Eu acho que nesse momento quase todos os alunos conseguiram participar. Aí não vou me deter muito aqui nessa questão, porque é pessoal, é para ele escolher quais as palavras, né, no texto que o aluno não conhece, né, as palavras que vocês não conhecem, e procurar no dicionário e escrever aqui. Não é bem pessoal. Aqui nesse segundo quesito, ele pediu para completar a afirmação usada usando as palavras do quadro. Aí aqui nós temos os tipos de texto, né? Informativo, narrativo, instrucional. E o gênero, crônica, relato pessoal e biografia. Lembrando, informativo, narrativo, instrucional é o tipo do texto, tá? Crônica, relato pessoal e biografia é o gênero textual. Aí aqui vem o texto lido, né? O texto que ele está se referindo aqui é esse texto aqui, ó, que a gente leu na aula, que é o Cineminha dos Padres. Então, quem ainda não leu, relê, né? Ou se leu e não lembra, relê o texto. Quem ainda não leu, lê novamente. Porque essas atividades vão depender da leitura desse texto. Então, o tipo de texto lido é... Aí você vai informar se ele é informativo, narrativo ou instrucional. De acordo com o que a gente conversou na aula hoje, ele é um texto narrativo. E o gênero textual dele é relato pessoal. Porque aquele texto, o Cineminha dos Padres, é um relato de uma pessoa que viveu essa época, né? Aí a pergunta, por que você acha que o texto tem esse título? Também é uma resposta pessoal, né? Cada um foi dizendo do que pensava. Aí, seguindo a sugestão do livro, a que a gente conversou, porque os filmes eram exibidos numa paróquia, né? Na igrejinha. Por isso que era chamado Cinema dos Padres. Aí a questão A, se você fosse o autor do texto, que outro título daria a ele? Né? Que título seria esse texto? Também é pessoal. Por que você escolheria esse título? Também é uma resposta pessoal. Já que na página 35, bem, no quarto quesito, ele diz: relê esse trecho do texto. Velhos seriados de Batman, do Segredo da Ilha do Tesouro e Durango Kid. Os eletrizantes seriados sempre se interrompiam no momento mais emocionante. Como deixar de assistir à continuação da história no domingo seguinte? Batman conseguiria se desamarrar? Larry Kent encontraria a metade do mapa do tesouro? Então, essa é um trecho do texto, tá? Aí a pergunta é: observe a palavra destacada em negrito. Essa palavrinha que está destacada aqui é a palavra seriados. Aí ele fala, no contexto da frase, o que são seriados? Aí a gente também combinou, meninos, quem estava na aula, que são filmes divididos em episódios, né? Organizados em séries, por isso que chama-se seriados. Aí os seriados ou séries, como também são conhecidos no Brasil, são frequentemente exibidos em canais de televisão. Atualmente, você assiste alguma série ou seriado? Aí também é uma resposta pessoal, né? Em caso afirmativo, quais você assiste? Aí vem a letra B. Você sabe quem são Durango Kid e Larry Kent, citados no trecho? Se não souber, faça uma pesquisa na internet para descobrir. Olha só. Lembre o seguinte, nesse mesma tarefa, na página aqui, quando a gente chegar, vou mostrar a vocês. Aqui, ó, nessas páginas 40, a página 40, quando a gente vai estudar sobre acentuação,
vai vir um pouquinho da história do Durango Kid, do Batman, tá? Aí vai saber, ali tem algumas informações. Mas hoje, eu adiantei na aula com os colegas, alguma dessas informações que está pedindo aqui. Por exemplo, o Batman. Quem era o Batman? O Batman ele foi exibido pela primeira vez nos anos de 1940. O Durango Kid foi exibido nos anos de 1940 e 1950. O Segredo da Ilha do Tesouro nos anos de 1930. Então, são essas informações que precisam constar nessa letra C, tá? Que eu coloquei isso no quadro. Acho que alguém deve ter tirado print, deve ter tirado foto e tem essa informação, tá? Ou eu coloquei no grupo, não lembro. Agora aqui na página 36, eu não cheguei a fechar essa correção da página 36. Aí aqui eu vou bem levemente para que vocês que estiverem assistindo conseguir fazer. Agora relê este outro trecho, tá? Lembrando, pessoal, quando você for respondendo, você vai dando pausa no vídeo para poder ir botando suas respostas, tá? Acontecia de a exibição ser bastante precária. Cadeiras comuns, postas uma ao lado da outra, uma escada de madeira dava acesso à sala. Tudo velho, os filmes e inclusive o projetor. Meu pai, notório pessimista, tinha medo de incêndio, de pânico, de que eu me machucasse. Por isso, ele proibira que eu fosse àquele cinema improvisado. Agora, com base nas descobertas que você fez durante a realização do exercício 4, tá? A gente vai ver qual é o exercício 4. É esse aqui, ó, que a gente fez na página 35, tá certo? Aí, ele diz o seguinte: com base nas descobertas lá do exercício 4, aqui, ó, nas descobertas que você fez durante a realização do exercício 4, no item C, e na frase destacada em negrito, no trecho que você acabou de ler, o narrador do texto deve ser uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso, não é? Então, ele diz aí, tudo velho, né? Os filmes, projetor. Então, se a gente voltar aqui na letra C, da página 35, nós vamos ver o quê? Que os anos que esses filmes foram exibidos, em 1940, 1930, 1950. Então, será que a pessoa que está narrando essa história é uma criança, um jovem, um adulto ou um idoso? Então, essa é uma reflexão que você vai responder aqui, né? Nós imaginamos que seja um idoso, pelo tempo que o filme passou, né? Para ele estar relatando isso agora, ele pode ser um adulto ou um idoso, tá? Aí você coloca. Com certeza criança ou jovem não é, né? Em que você pensou para responder a questão? Então, para essa resposta aqui, gente, o que a gente vai pensar? Né? Se a gente esse livro é um livro atual. Se ele está mostrando, está falando de uma série de séries, né, seriados que passavam em 1940. Então, a gente não vai imaginar que uma criança estava lá em 1940 assistindo esse filme, né? Um adulto ou um idoso estaria nisso. Pelo ano, hoje a gente imagina que seja um idoso, né? Agora, a pergunta da letra B. Por que o pai do narrador o proibiu de continuar frequentando a paróquia para assistir aos seriados, né? Então, lembra que o pai, ele disse, né, que o pai dele não deixava porque achava que ia ter incêndio. Porque tudo era muito velho, né? O cinema era improvisado, os filmes eram velhos, o projetor era velho. Então, ele achava que o filho podia se machucar, né? Se tivesse um incêndio, alguma coisa que acontecesse lá no cinema. Então, essa seria a resposta para a letra B, ok? O medo, o pai tinha a preocupação, o cuidado para o filho não se machucar, porque ele achava que no cinema podia ter um incêndio. Aí vem a letra C. Isso aqui é a página 36, tá, pessoal? Que a gente não corrigiu na aula. Eu tô colocando aqui agora pra gente não ter que repetir numa próxima aula. Diante disso, onde o narrador
precisava ir quando queria assistir a um filme ou um seriado? Onde é que ele ia, né? Aí, lá no texto diz que o narrador precisava ir ao Cine Santa Cecília, que era um cinema de verdade. Então, lá no filme, no texto, ele narra isso, tá? Porque o narrador só podia ir a esse lugar acompanhado de um adulto. Vejam que diferença, né? No cineminha dos padres, as crianças iam só, né? Que era simplesinho, perto de casa, né? Mas nesse caso, no cinema que ele cita, né? O Santa Cecília, ele precisava ir acompanhado porque era longe de casa, né? Não era um cinema pertinho de casa feito outro, era longe de casa. Aí vem aqui. O que o narrador fazia para conseguir a permissão do pai para ir sozinho ao cineminha dos padres? Então, o narrador, ele esperava que o pai fosse fazer a cesta, né? Que esse cesta era o descanso após o almoço, tá? Para pedir sua autorização. Como o pai já estava meio dormindo, né? Sonolento, sem entender muito o que estava dizendo, nem acordado, nem dormindo. Aí, às vezes, o pai autorizava, sem saber o que estava dizendo, né? Ele usava, assim, aquele momento de inconsciência, né? O pai quase dormindo, nem entendia direito a pergunta dele. E ele se aproveitava para poder ir ao cinema, achando que o pai tinha autorizado. Bem, essa página 37, tá? E a página 38 foi tarefa de casa de hoje, tá certo? É a continuação dessa interpretação textual, gente. Ok? Essas duas páginas aqui. A página 39 nós faríamos hoje na aula. Como é uma produção, não tem como eu fazer agora e botar para vocês. Então, não vou falar da página 39, ok? Essa página 40 é começando a falar sobre a acentuação gráfica, tá? Das palavras. Aí aqui a gente fez a leitura desse texto, vocês façam essa leitura, tá? Desses dois textos, que um fala do Durango Kid e o outro fala do Batman. Já aqui na página 41, ele vem dar algumas explicações, né? Ele vai relembrar que no terceiro e no quarto ano você aprendeu várias regras de acentuação gráfica. Aí pede para relembrá-las. Aí aqui diz, ó, é importante conhecer essas regras na hora de escrever as palavras. Aí aqui a gente tem, ó, monossílabo tônicos, né? Que é algo que também vocês já estudaram. O que são monossílabos tônicos? O que tem a informação sobre eles? São acentuados monossílabos tônicos terminados com as vogais as, es, os, né? Por exemplo, a palavra pá, gás, fé, pés, lê, mês, pó. Então, monossílabos, já está dizendo, só tem uma sílaba. E é tônico porque ele é acentuado, tá? No caso dos monossílabos, ele só é considerado tônico quando ele tem acento. É diferente das outras classificações de sílaba tônica. Porque mais na frente a gente vai ver que nem toda sílaba tônica é acentuada, né, gente? As palavras oxítonas, elas são acentuadas, as palavras oxítonas, terminadas em as, es, os e ens, né? A gente tem como exemplo Paraná, sofás, sapé, cafés, você, dominó, cipós, avô, também e parabéns. Essas palavras que terminam assim, todas são chamadas de oxítonas, tá? E as paroxítonas, elas são acentuadas, as palavras paroxítonas, só que terminam em R, em X, em N, L ou I, tá? Por exemplo, is, us, ans, né? Aí vou botar aqui uns exemplos. Os exemplos, açúcar. A palavra açúcar termina com R. É uma paroxítona terminada em R. E ela tem acento. Tórax, paroxítona terminada em X. Abdômen, paroxítona terminada em N, em E, né? Fácil, paroxítona terminada em L e assim por diante. Todas essas palavras aqui são exemplos de paroxítonas acentuadas. Ah, mas todas as paroxítonas são acentuadas? Não, tá? Nem todas as paroxítonas são acentuadas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra mesmo, cinema. Cinema é uma palavra paroxítona que não é acentuada, tá certo? Só relembrando.
Conforme você pôde observar, ao longo dos estudos na língua portuguesa, as sílabas tônicas das palavras escritas podem ou não receber acento gráfico, tá? Agudo ou circunflexo. Então, nem sempre elas vão receber acento, tá? É o que eu estava dizendo antes. O acento agudo, ele indica que o som da vogal A, E e O é aberto. É aquele som E, O, A, bem aberto, bem forte. Já o acento circunflexo, ele indica o som da vogal A, E, O é fechado. Aquele, por exemplo, E, O, né? Aí, na língua portuguesa, as vogais I e a vogal U, quando acentuadas, recebem apenas acento agudo, ou seja, não existe acento circunflexo em cima da letra I e nem em cima da letra U, não é verdade? Apenas o acento agudo. Aí aqui nós temos exemplo, né, de palavras com som aberto, né, como áreas, espécie, ecológico, palavra com som fechado, Atlântico, sobrevivência, amor, avô. E então, aí aqui ele explica pra gente. Pensando nisso, vamos retomar agora as regras de acentuação gráfica das palavras oxítonas, tá? Releia esses fragmentos dos textos que abriram esta seção, observando as palavras destacadas. Aí a frase que diz, ó, Durango Kid, o herói mascarado do faroeste. Batman, o homem morcego, é mais um daqueles exemplos de heróis dos gibis, tá? Então, o que você precisa prestar atenção? O herói no singular e o heróis no plural, né? O acento agudo continua. E ela continua sendo oxítona, tá? Então, ó, você deve ter notado que herói é uma palavra oxítona, recebe acento gráfico, tanto no singular quanto no plural, certo? Já falei. Então, lê agora essas outras palavras em voz alta. Vocês vão fazer a leiturinha para perceber o som aberto, né? Aquilo que a gente falou. E a sílaba tônica. Anéis, fiéis, papéis. Já aqui, ó, anzóis, cowboy, constrói. Chapéu, ilhéus e troféus. Todas essas palavrinhas aqui, elas são oxítonas, terminada em em vogais, ou em I, L, né? Que é aquelas regrinhas lá da oxítona. Aí aqui vem assim, no número 1. O som final destas palavras é aberto ou fechado? Tá dizendo aqui que o som final dessas palavras é aberto, lógico, né? Fiéis, cowboy, tudo aberto. Aí o número 2. Agora, experimente reler as palavras ainda em voz alta, como se elas não tivessem acento. Isso aí vai ser uma experiência sua. Você vai tentar ler essas palavras aí do quadro como se não tivesse acento. Vamos ver se dissesse assim. Anéis, fiéis, papéis, né? Porque quando a letra E vem seguida da letra I, né? Ele faz EI. Quando a letra O vem seguida do I, faz OI, né? Então, não teria esse som aí. Aí a pergunta, o som continua aberto? Você vai responder aqui, né? Eu suponho que não. Vai responder com suas palavrinhas. E nesse espaço agora, gente, nesse terceiro quesito, faça a divisão silábica dessas palavras, tá? Isso eu fiz também durante a aula, mas algumas crianças não conseguiram ver porque não estavam conseguindo acompanhar. Aí aqui tem a separação silábica dessas palavras. Preste bem atenção como essas palavras se separam, tá? Vejam que o ditongo, né, aí, o encontro vocálico, formando o ditongo, não se separou, né? Aí aqui vem, ó. Agora circule a sílaba tônica de cada palavra. Então, dessas palavras aqui, que você vai separar em sílabas, circule as sílabas tônicas. Você vai circular o nés, o és, o pés, os óis, o boi e o trói, tá? Aí aqui, observando as sílabas que você circulou, marque a alternativa correta. Todas as palavras do quadro são... Então, todas essas palavras aqui, gente, e aquelas lá de cima, ó,
elas são oxítonas. Vai marcar o X na palavra oxítonas. Todas as palavras terminadas em ditongo aberto. Lembra que eu falei, ó? Ditongo, ei, tá? O oi é ditongo aberto. Aqui na página 43, que a gente não chegou a concluir, tá? Na aula, vou explicar agora, porque quem não conseguiu vai fazer agora. Agora vamos relembrar e aprofundar o estudo das regras da acentuação gráfica dos monossílabos tônicos. Leia essas palavras observando com atenção como elas terminam, ok? Depois responda ao que se pede. Então você vai bem observar e vai ver aqui, ó, lê do mesmo jeito que a gente fez lá nas oxítonas. Nas oxítonas. Diz que eu tô gravando. Do jeito que a gente leu lá nas oxítonas, você vai ver agora os monossílabos tônicos aqui, ó. São todos monossílabos tônicos. Céu, véu, essas palavrinhas aqui, ó. E aí agora a pergunta. Com relação às terminações das palavras do quadro, o que você observou? Tá? Então aqui, o que a gente observa, né? Que todas as palavras do quadro também terminam em ditongos abertos, não é verdade? Que é, ó, mês, géis, não é isso? Então, todas terminam em ditongo aberto. Aí vem pra cá, o 7º quesito. Muito bem. Com base no que você aprendeu no exercício 6, complete a frase a seguir. São acentuados os monossílabos tônicos terminados com as vogais A, E, I, né? Aí vem pra cá. Como é que eles são acentuados? Ditongo aberto, seguido ou não de S, tá? É a sua resposta aqui. Para finalizar os estudos dessa sessão, vamos falar das regras de acentuação gráfica das palavras proparoxítonas, ok? As palavras a seguir foram copiadas dos textos que abriram essa sessão. Leia-as com atenção e faça o que se pede. Aí aqui a gente tem a palavra década, típicas, dinâmica, tá? E aí aqui, nos espaços a seguir, faça a divisão silábica dessas palavras. Ou seja, separar essas palavras em sílabas, né? Década, típicas, dinâmica, tá? E aí, o que ele vai pedir? Agora, circule a sílaba tônica de cada uma delas. Então, você vai circular, né? No caso, de, ti, nan, né? São as sílabas tônicas. Observando as sílabas que você circulou, é correto afirmar que todas as palavras do quadro são monossílabos tônicos? Não. Elas são oxítonas? Também não. Elas são paroxítonas? Não. Elas são proparoxítonas, ok? Aqui, gente, nessa página 44, também que a gente não chegou até ela, tô colocando aqui porque aí todo mundo, quem não fez, mesmo quem estava na sala, vai precisar desse vídeo para fazer, tá? Leia estas outras palavras proparoxítonas. Depois responda ao que se pede. Aí aqui, essas palavras agora são proparoxítonas, tá? Ângulo, líquido, sonâmbulo. Farmacêutico, plástico, fenômeno. Matemática, música e dúvida. Aí aqui ele diz: com relação às sílabas destacadas nas palavras, o que você observou? Então, a gente pode observar o quê? Que todas as sílabas destacadas são tônicas, né? E recebem acento. Todas recebem acentuação gráfica. Além delas ser sílaba tônica, elas recebem acento. Muito bem. Com base no que você aprendeu nos exercícios 8 e 9, complete a frase. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá? Não existe palavra proparoxítona sem acento, gente. Todas. A gente pode ter oxítona sem acento, a gente pode ter
paroxítona sem acento, mas as proparoxítonas todas são acentuadas, tá? Aí aqui tem assim essa tarefa. Já imaginou assistir a um filme no qual você não ouve as personagens dizerem a palavra ao mesmo assim você consegue entender tudo? Tem sim, não é? Pois bem, no início o cinema era assim, mudo, e assim se manteve durante 30 anos. Então, logo que o cinema chegou no Brasil, era mudo, né? Vocês viram isso no 4º ano, falando sobre o cinema no Brasil. E certamente você já ouviu falar de Charlie Chaplin. Não é? Chaplin foi um dos maiores atores do cinema mudo e um dos mais importantes nomes da história da 7ª arte. O texto a seguir é uma pequena biografia de Charlie Chaplin. Complete-o encontrando no quadro as palavras que faltam e conheça um pouco mais da vida desse grande gênio do cinema. Aqui tem a palavrinha trajetória, que é uma paroxítona acentuada. Paletó é uma oxítona acentuada. Gênio também é paroxítona acentuada. Épocas é proparoxítona. Chapéu, oxítona acentuada, terminada em ditongo aberto, né? Público é uma proparoxítona. Até, oxítona terminada em E. Família é paroxítona terminada em ditongo. E aqui vem. Charles Spencer Chaplin nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1889. Artista do teatro. Então, é de quê? Provavelmente de família, né? Supomos que é de família. Vocês vão completar aí você vai imaginando que palavra se encaixa nesse texto. Imaginamos que ele é de família de artista do teatro. O menino pobre começou a trabalhar muito cedo nos palcos. Imaginamos que seja trajetória, deixa eu ver. Imagino que seja trajetória, né? Deixa eu ver se é. Deve ser família, né? Sua família o levou até, né? Olha, até. Então, já imaginamos que a primeira palavra aqui não deve ser família. Vamos lá, qual é a palavrinha que pode vir aqui, que se encaixar? Vamos ver, vamos lendo que a gente vai descobrindo. Vamos lá. Sua família o levou até os Estados Unidos, onde começou a atuar no cinema. Logo, o mundo iria conhecer a sensibilidade e a arte desse grande gênio, né? Pelo menos esse a gente sabe que é gênio. Bota aqui a palavrinha gênio. De calças folgadas, apertado. O que será que era apertado? Paletó, né? O paletó dele era apertado. E coco, bengala, era o que, meu Deus? O que ele tinha de coco, bengala? Era o chapéu, né, gente? Chapéu dele aqui, chapéu de coco, bengala. E aí ele diz aqui, é o chapéu mesmo. Bigodinho, sapatos surrados, assim era Carlitos, o personagem eternamente de Chaplin. Vou repetir aqui, tá? A personagem eterna de Chaplin, amado pelo público, né? Supomos que a palavra aqui que tá faltando aqui embaixo é público, tá? De todas as épocas. Pronto. Então, o que a gente imagina? Vocês vão completar essas palavrinhas aí. Então, gente, a primeira palavra que a gente ficou em dúvida lá em cima, né? Que eu deixei para vocês pensar um pouquinho. Aqui, ó. Cadê? A primeira é família mesmo, tá? Aqui é trajetória, tá? Sua trajetória o levou até os Estados Unidos. Só consertando aqui. Família e trajetória. Certo? Então, foi essa a tarefinha de hoje. E lá a gente tinha também
a questão para fazer na página 59, tá? Vou passar para vocês verem. Aqui na página 59, é só um vamos relembrar. É uma revisão sobre monossílabos tônicos, tá? Para você completar as frases a seguir. São acentuados monossílabos tônicos terminados com... Aí você vai dizer as vogais, S, O, sei que lá, isso aqui. E em ditongo aberto, seguido ou não de S. Aquilo que a gente estudou lá sobre os monossílabos tônicos, você vai colocar aqui. As palavras oxítonas são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em... Aí você vai colocar as, S, Os, ENS, ou em ditongo aberto, seguido ou não de S, tá? Palavras paroxítonas. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em... Aí vai dizendo aqui, R, X, N, L, Is, Us, Os, por aí afora. E use e é também uns e em ditongo, tá? Seguido ou não de S. E as proparoxítonas. São acentuadas todas as palavras proparoxítonas, como eu disse a vocês. Então, era só essa parte aqui, da página 59, é só esse primeiro quesito, tá bom? Tchau, tchau.